produzindo conteúdo bem voltado ali, basicamente voltado para o investidor iniciante. Eu estou enumerando aqui para vocês 4 critérios básicos para quem ainda está estruturando a carteira de investimento naquela fase inicial, naquele processo inicial de investimento. Então, primeiro ponto, qual o valor por ação que essa empresa que está na sua carteira de investimento aí pagou nos últimos 4 anos, 5 anos, 6 anos. Então, qual foi o valor por ação que ela está pagando no ano? Exemplo, R$1,20 por ação no ano, 0,21 centavos no ano. Quanto é que ela está pagando por ano? Beleza? Segundo ponto, qual é a quantidade de ações necessárias que eu, no caso você, vai precisar ter, tá, para bater uma meta anual de renda? A gente já vai calcular isso. Terceiro, qual a frequência que essa empresa na minha carteira ela anuncia provento? Exemplo, BB Seguridade anuncia 2 vezes no ano. Banco do Brasil, por exemplo, anuncia 4, 5 vezes no ano. Exemplo, Caixa Seguridade a cada trimestre. Qual é a frequência que essa empresa anuncia proventos? Quarto ponto, eu preciso justificar esse dinheiro que eu estou investindo nessa empresa. Para se justificar o meu investimento, eu devo ter pelo menos um dividendo, certo? No ano, em torno de 6%. Abaixo disso, não. Olha o que a gente falou, inclusive, num pregão que teve do AGF, bem interessante, das empresas mais alavancadas na Bolsa de Valores. Uma delas, por exemplo, estou mostrando aí para vocês, Cosan, Braskem. Então, se você coloca uma empresa que não está na prioridade, pagando 6% no ano, e não tem uma frequência muito boa em termos de provento, não faz sentido para aquele investidor na fase inicial colocar, por exemplo, uma ação da Cosan na carteira de investimento, da Raizen ou qualquer outra, da VEG, na carteira, porque ali está em outra estratégia. Não é que a empresa é ruim, mas ela não está dentro desse parâmetro que a gente está colocando numa fase inicial, tá, pessoal? Não significa dizer que a empresa não pode compor a empresa não pode entrar na carteira em um determinado momento, beleza? Anotou esses 4 pontos principais? Vamos para o próximo, certo? Pegando esse próximo, vamos lá para Santander como exemplo. E a gente viu inclusive que Santander anunciou principalmente a questão de dividendos mais JCP. Mas a gente sabe que Santander tem uma boa regularidade em termos de pagamento de proventos, ok? Então vamos lá, SAMB 4 eu escolhi por conta da cotação, está relativamente mais em conta, em torno de R$15. Eu peguei a média de provento dos últimos 5 anos, é em torno de 0,91 a média. Eu estou mostrando para vocês aí o histórico de provento por ação que a empresa paga. E a minha métrica é em torno de 6% no ano. Eu quero, certo, no que eu coloquei para mim, para minha meta, aí cada um vai ter a sua, certo? 18 mil no ano de recebimento de Santander. O que dá, se eu dividir por 12.500 por mês. Então eu vou pegar 18 e dividir por 0,91. 0,91 é a média dos últimos 5 anos que a empresa pagou em termos de proventos, tá? E eu vou encontrar exatamente a meta de quantidade de ações, que nesse caso, se eu dividir isso daqui, eu vou encontrar o valor de 19.780. Beleza? O que que acontece? Se eu pegar o valor de 19.780, certo? E eu vou dizer, beleza, eu quero ali comprar as ações hoje, a cotação que está a R$15, que Santander hoje está aproximadamente a R$15, R$14,99. Eu teria que ter ali mais ou menos investido acima de R$200 mil, como eu estou mostrando. Ah, Van, eu não tenho R$200 mil para já chegar assim e já comprar tudo de Santander. E nem precisa. O que você vai fazer? Você vai adaptar essa meta de quantidade de ações para a sua realidade. Então, em vez de ser 19 mil quantidade de ações, 10 mil quantidade de ações, coloca uma meta de 1.000 quantidade de ações numa fase inicial, beleza? E você vai ajustando essa meta de quantidade de ações.
Aqui eu peguei a média dos últimos 5 anos, mas poderia ser dos últimos 6 anos, um exemplo. Ou então poderia usar uma métrica que eu gosto de usar mais simples. Quanto é que foi que Santander me pagou ano passado? Um exemplo. Quanto é que eu teria recebido se eu tivesse X valor de quantidade de ações? Lembrando que dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Isso pode sofrer, inclusive, correção. Beleza? Santander. E se fosse de Caixa Seguridade, Ivan? Que tem uma boa frequência, que está pagando a cada 3 meses e que, inclusive, ainda está dentro da Datacom no dia que eu estou gravando. Então, eu peguei o dividendo por ação dos últimos 6 anos, que é de 0,31. Aonde eu peguei essa informação? Lá na plataforma do OGF, mas você poderia ter pego também lá no site do RI um exemplo da Caixa de Seguridade. RI, quando eu falo, é relação com investidores, tá? O total pago em ações até setembro de 2024 foi em torno de 0,84 centavos por ação, foi uma belezura. Então 0,84 multiplicado pela meta que eu coloquei de 5 mil quantidades de ações, até a presente data, não contabilizando o que eles vão me pagar agora em novembro, já foi recebido o valor de R$ 4.231,50, dinheiro que caiu na conta entre dividendo e JCP. Beleza, Van, mas não é isso aí que eu quero minha meta no ano não, Van. Eu quero minha meta em torno de R$ 10.000 recebendo de Caixa de Seguridade. Muito simples. Então eu vou ajustar minha meta ali para aproximadamente 12 mil quantidades de ações. Eu vou pegar em torno de 0,84 nesse meu exemplo e vou aí colocar uns 12 mil quantidades de ações. Inclusive vai dar até um pouco mais, porque Santander ainda vai, Caixa de Seguridade ainda vai executar pagamento. Então a gente está vendo uma recorrência a cada 3 meses, ele efetivando. Então eu consigo, com 12 mil quantidades de ações, ali bater uma renda no ano em torno de R$ 10.000, certo? Van, e hoje a cotação só quero falar Santander porque eles anunciaram, de Caixa de Seguridade, ela está abaixo do preço teto, projetivo principalmente, sem dúvida, ela está bem mais barata e como eu estou mostrando o preço da cotação caiu bastante. Van, e se eles anunciarem um follow-on com um prêmio mais atrativo ou algo assim? Se você tiver mais dinheiro para investir, melhor ainda. Mas eu não iria, por exemplo, esperar para chegar um anúncio do follow-on. O mais importante dentro dessa estratégia é o que a gente chama de constância de aporte. Aqui é muito importante. Por isso que eu falei lá naquela fase inicial aqui, ó, para vocês. Estabelecer primeiro a meta de quantidade de ações, a frequência. Não adianta de nada eu colocar uma empresa que só está pagando uma vez no ano. Por exemplo, a Sanepar paga muito espaçado, é uma excelente empresa, mas para quem está numa fase mais inicial pode acabar ficando desestimulado. A Itaúsa, que paga um pouco mais baixo, exemplo, mas paga ainda dentro da métrica de 6%. Então você tem que reavaliar qual é o seu filtro. E outra, eu preciso botar minha margem de 6% nessa fase inicial, para até justificar o meu retorno e o dinheiro que eu estou colocando e o que está me sendo pago entre dividendo e JCP, por exemplo. E o valor por ação que a empresa vem pagando. É bem importante olhar o histórico. Exemplo, se você pegar um histórico do Banco do Brasil, geralmente eles executam bons pagamentos. E o mais importante entre todos é a questão do preço. Eu preciso sempre estar comprando barato, de preferência abaixo do preço teto projetivo. Cuidado para não confundir, como já tem vídeo aqui, sobre preço médio. Esquece preço médio, tá? Olha as métricas calculadas do preço teto lá projetivo, garantindo a tua margem de recebimento de 6% no ano, tá certo? Comenta aqui abaixo qual é a sua dúvida, tema para um próximo vídeo, tá? Beijo e até a próxima.